Amigos do programa Pauta Livre, estamos começando de uma maneira diferente. Antes do nosso preâmbulo, nós não podemos deixar de cumprimentar nós, colorados, e eu também satisfeito, pela classificação para oitavas de final da Copa Libertadores de América. Vitória 3-1 sobre o Independiente de Medellín, 6 milhões e 500 mil na caixa do Colorado, primeiro lugar na chave no grupo B da Libertadores e o único brasileiro invicto na Libertadores até agora. Parabéns, Colorados, dentro deles estou eu aqui. E o nosso amigo Zé Sanguiné, também já colorado, já deu uma boa noite contente pra caramba. Mas nós vamos interagir com vocês. Eu também estou alegre, como o Zé Sanguiné está alegre. O meu irmão, o Coronel Severo, FIFA, Luiz Henrique Eque Praga, o Alexandre Marques, todo esse pessoal aí. Mas vamos ao nosso preâmbulo, começar o nosso programa Pauta Livre. Fugiu a regra do normal. Entramos primeiro e depois nós estaremos novamente ao vivo com vocês. Mas vamos aos nossos preâmbulos. O nosso preâmbulo, que também é muito importante. Temos muitas notícias, muitas informações. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, dia do sofá. Eu concordo com vocês. Mas pode estar no sofá e assistindo ao programa Pauta Livre. Iniciamos nossa transmissão pontualmente 21 horas. Temperatura 15 graus. Isto é o que marca nos termômetros. Mas a sensação térmica é de que a temperatura esteja bem menos. Mas o dia apresentou-se nublado aqui na nossa região e tivemos chuva na parte da tarde. E promete alguma chuva na noite. Chuvas fracas. Isso é como se apresenta aqui na região da nossa emissora. A Rádio TV Impacto Web de Gravataí. Aquela em que vocês estão conosco. O programa Pauta Livre. Sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É por isso que vocês devem curtir, compartilhar. Dar aquele like positivo, tecer comentários. Tudo isso porque nos ajudam a fazer o programa. O programa não é meu, ele é nosso. A satisfação de estar cumprimentando os amigos é imensa, com certeza. Vocês que já conhecem o sabem. Mas aqueles que ainda não conhecem têm que ser lembrados por vocês. Divulguem o nosso link para outras pessoas, para outros amigos. Mas o que importa é que nós temos lindos estúdios. Esse aqui é o estúdio tão somente do preâmbulo. Depois nós temos lá o estúdio 1, aquele que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, sempre recheada de informações, notícias. E como eu digo sempre, aquelas que estão na entrelinhas, além de notícias bobas, insignificantes, que pouco importam ao público em geral. Mas até na imprensa, e nós divulgamos a vocês. Facilitamos o serviço. A leitura de vocês, mas o principal é o papo entre amigos. Dentre as notícias que nós temos no dia de hoje, uma delas é que o programa de incentivo à compra de carros será estendido. Quem diz isso? Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O Brasil também reduziu a sua população e aponta o censo de 2022, 203 milhões de habitantes, que foi a maior baixa da quantidade de habitantes de muitos anos atrás. Também agora o julgamento no TSE do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão tentando a inelegibilidade dele, inclusive já com o voto do relator, dito ontem, pedindo 8 anos de inelegibilidade, né? De direitos eleitorais do ministro Benedito Gonçalves. Mas
a internet não perdoa. E o presidente Jair Bolsonaro e a sua assessoria recuperou um vídeo em que o ministro Carlos Lupe, um dos que é o licenciado do PDT, e o PDT é quem moveu essa ação contra o presidente Jair Bolsonaro, em que ele, em outra situação, criticava o TSE e dizia que era a favor do voto impresso. Os tempos mudam, os conceitos mudam. Então agora o presidente Jair Bolsonaro está sendo acusado por alguém que já teve a mesma atitude. Mas amanhã, quinta-feira, reiniciam esse julgamento que ainda não foi concluído no TSE. E agora, por acaso, foi nomeado já ontem uma ministra substituta do TSE. Sabe quem é ela? É a Edilene Lobo. Ela é uma mineira, ex-advogada da ex-presidente Dilma Rousseff. Parece que tem coisa aí nesse meio, né? Mas é isso aí. E foi nomeado por quem? Pelo presidente atual, presidente Lula. Tudo são notícias para que nós debatemos. Também preocupante na área da saúde, o Brasil tem o primeiro caso de influenza aviária em aves domésticas. O ministro não podia deixar de se manifestar. O ministro Supremo Luiz Roberto Barroso diz que é indispensável regular conteúdos ilícitos na internet. Eu queria que você soubesse o que é um ministro de um Supremo de outro país, principalmente países de primeiro mundo. Já aconteceu aqui conosco de um ministro do Supremo da Alemanha que veio aqui e disse que não poderia se manifestar diante de qualquer fato que aconteciam no seu país. Então o ministro dar a sua opinião, qualquer pessoa do povo pode. Mas um juiz ou um ministro, quem vai julgar uma ação, o seu pensamento não importa. E outra, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. É isso que ele tem que primar. Assim, então, mas os ministros fazem questão de estar na mídia e o ministro Barroso deu essa sua opinião, o que para mim parece descabida, né? Seria uma opinião de uma pessoa que não tivesse a missão de julgar caso acontecesse. Por exemplo, que nem a vice, a relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro já começou dizendo que foi um ato golpista e quase que dizendo quem seria o responsável. Não pode, se um juiz vai mover uma ação, ou no caso da CPMI, tem que ver o desenrolar dos fatos e após dar o seu parecer em cima dos fatos ou dos autos. Mas parece que as coisas no Brasil, assim, quando começa um julgamento, ele já está pré-julgado, como outros ministros já garantiram, ou até um ministro da Justiça já disse que garante que o presidente Jair Bolsonaro será tornado inelegível. É um pensamento que já está pré-estipulado. Também aqui no Rio Grande do Sul, o governo gaúcho apresenta novas medidas para atender municípios atingidos pelo ciclone. Também o governo diz que vai lançar medidas para cortar juros no cartão de crédito em meio à inadimplência recorde. Também um ato do Copom deixa a porta aberta para a queda dos juros no Brasil em agosto. Esperamos nós que realmente isto aconteça. A Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul também deflagrou uma operação para reprimir o contrabando de agrotóxicos. Hoje mesmo a Polícia Rodoviária Federal pegou um veículo com milhares de litros de agrotóxicos trazidos do estrangeiro sem qualquer aprovação da Anvisa. A população no Rio Grande do Sul, diferente do Brasil, ela aumentou de 10
1,8 milhões de habitantes, quando o Brasil decresceu essa quantidade. Também o governo do Rio Grande do Sul publica um decreto que incentiva ao biodiesel aqui no nosso estado. Um grande trabalho desarticulado, uma facção criminosa que domina o comércio de botijões de gás em Rio Grande, no litoral sul gaúcho. É um conjunto entre a Polícia Civil e o Ministério Público, mas ele tem ramificação, todo esse domínio dessa facção, em várias cidades aqui no Rio Grande, que em dados serão lá na nossa sinopse, também Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Parabéns à polícia por ter tomado essa atitude. José Paulo da Rosa será o novo secretário municipal da Educação de Porto Alegre. O Centro de Saúde Modelo, um centro de referência em Porto Alegre, abrirá aos sábados para vacinação. Também Porto Alegre fez o rolê da vacina e atinge a marca de 10 mil estudantes imunizados só em Porto Alegre. Notícia de última hora: o ex-governador do estado, que assumiu quando desistiu o Eduardo Leite, Randolph, ele foi nomeado como vice-presidente do BNDES. E como é feito o rodízio, na próxima gestão ele será o presidente do BNDES. É aquela velha troca. O presidente Lula nomeou a ex-presidente Lula lá, presidente dos BRICS. Agora, o Eduardo Leite, que tem a mesma filosofia de trabalho, nomeou o delegado Randolfo, sua experiência, delegado de polícia, chefe de polícia, e agora vai trabalhar no BNDES. E viva essas campanhas políticas. Ser político é muito bom para eles, não para o povo, né? Competência, não sei se tem, mas isso pouco importa. Em maio, os juros médios dos bancos sobem para 45,4% ao ano. Também chegaram hoje a um porto do Canadá os destroços do submarino Titã. Foram recuperados do fundo do mar após a implosão, aquela em que morreram 5 pessoas, que eram tripulantes do Titã, do submersível. Também o desemprego caiu para 8% em abril. Quem aponta isso é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O presidente Lula revogou trechos do decreto de Bolsonaro que previa a avaliação periódica de estatais para definir privatizações. Também a aspirina, o seu uso diário pode aumentar em 20% o risco de anemia em idosos. Não sei se seria o meu caso, que eu tomo um AS diário até para afinar o sangue. Ainda sobras da Covid, mas essa notícia é preocupante, mas é um estudo da saúde e nós temos que dá-la a vocês. Também aquele caso ainda das Americanas, a provável falência, agora acionistas minoritários pedem o bloqueio de bens de diretores e sócios da Americanas em uma nova ação. Então, os minoritários também eles também têm perdas, né? E eles estão se manifestando. Agora, na política, vale tudo e não se duvida nada. Evangélicos esperam um sinal de Lula para se reaproximar do governo. É notícia e nós estamos dando, né? O Senado aprovou o convite para que o presidente do Banco Central explique a taxa de juros no Brasil. Também o Banco Central afirma que a continuidade da queda da inflação pode permitir o corte de juros já em agosto. Também os valores que o plano Safra é de 360 bilhões em créditos rurais para médios e grandes produtores. Também quase metade
dos brasileiros não consegue pagar suas dívidas. É a maior proporção desde 2016. Também um estudo diz que mais de 30% dos estrangeiros que moram lá em Portugal são brasileiros. E como os senhores sabem, Portugal é o segundo país onde os brasileiros vão. Primeiro é os Estados Unidos. Então, Portugal tem uma grande quantidade e o número diz isso. 30% de estrangeiros lá são brasileiros. Notícias do esporte? Além desse jogo importante das 19 horas desta quarta, o Inter, buscando a classificação, enfrenta o Independiente de Medellín pela Libertadores e traça o seu futuro na Libertadores. O treinamento do Grêmio também foi com Jeromel e Soares nas atividades. Após também uma rescisão, ainda no Grêmio, Lucas Silva viaja para assinar com o Cruzeiro. O Grêmio também estipula um preço mínimo para o meia Bitelo, que está sendo pretendido por muitas equipes, segundo sondagens. O Anderson Torres, ele diz ao Tribunal Superior Eleitoral que a Polícia Federal nunca encontrou fraude nas urnas eletrônicas. Também que a venda de carros com desconto do governo já supera 45 mil. Quem aponta é um levantamento que foi feito. E mesmo após a implosão a Ocean Gate, ela segue oferecendo expedições ao Titanic. Eu acho que agora vai demorar um pouco para que novos tripulantes se candidatem, mesmo que tenham que ser bilionários, porque sai mais de 1 milhão. É uma dessas expedições, né? Também deputados vão ao Ministério Público Federal contra o evento do Foro de São Paulo, com a participação de Lula, que já está programado para acontecer no Brasil, e virão vários ditadores de regimes esquerdistas. Também aquele líder do grupo Wagner, segundo a imprensa, ele teria plano para sequestrar ministro e general. E eles acham impressionante a facilidade que eles tiveram um deslocamento ainda do levante que houve no final de semana, que esses homens, eles percorreram mais de 1.000 quilômetros, 25 mil homens aproximadamente, que seria aquela rebelião de soldados mercenários do grupo Wagner a serviço da Rússia. A Simone Tebet, e ela pediu à Câmara que mantenha a regra para evitar o corte no orçamento. Ainda para Simone Tebet, o desconto em carros populares não basta e apela para a reforma. O Ministério da Saúde envia remédios a Cuba para conter crise de desabastecimento. O governo também publica regras do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. O governo também planeja recuperar solo para destiná-lo à agricultura familiar. O Ibanez agradece a Lula e comemora o reajuste de 18% nas forças de segurança do Distrito Federal, especialmente que essa verba é da União. O que não está havendo um acordo é em quantas vezes será pago esse reajuste, mas é um bom aceno à segurança pública do Distrito Federal. A cantora Madonna, ela é internada em UTI com infecção bacteriana e adiou uma turnê mundial que estava programada por ela. E continua a velha política de nós contra eles. Aquele o Zé Abreu, até achei que ele tinha sumido, ex da Globo, que foi demitido da Globo, petista doente e adversário político do presidente Jair Bolsonaro, ele pede nas redes sociais a prisão de Roger Moreira,
do ultraje a rigor em investigações no TSE, o QI de Ostra. O cantor é um dos investigados em ação sobre a disseminação de notícias falsas a respeito do sistema eleitoral. Olhe só o que se tornou a nossa política. Qualquer um dá opinião. Qual a moral que tem José de Abreu para dar uma opinião dessa? Ele não tem moral nenhuma. E o que menos vale é a opinião dele. Mas esse mundo tá louco. Vejam só, o Nicolas Cage, aquele cantor, aquele ator internacional de filmes, ele comprou uma passagem de avião para um amigo imaginário do filho. Imaginário do filho. Vejam só o que é o nosso mundo, a extravagância que está acontecendo. Também foi internado após complicações aquele cantor, o compadre Washington, e ele teve que cancelar shows. E com isso nós vamos encerrando o nosso preâmbulo com todas essas informações que nós demos, mas nós temos muito mais na nossa sinopse. Então vamos lá, que já temos amigos interagindo conosco. E é para lá que nós estamos indo. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo depois dessa grande vitória do Internacional de Porto Alegre. O nosso time, né? E eu havia até chamado a atenção que o Betão lá de Marisul não havia se manifestado, mas agora ele já compareceu aí, já corneteando aí os gremistas que tá vendendo camisa de times adversários do Inter, porque é pela Libertadores, e o Inter está disputando a Libertadores, agora título primeiro lugar no grupo B, o único brasileiro invicto na Libertadores, tudo isso dando margem para que o Betão corneteie os gremistas que estão meio acanhados. Agora só entrou por enquanto o nosso amigo, o Henrique da Silva e Silva, o capitão Henrique, meu amigo da turma CFS 72, o Alberi Nascimento Cardoso, que não se rende, mas colocou um mas na vitória do Inter. O mas é sempre aquela condição de que não está contente com o que está acontecendo. Mas assim é a dupla Grenal, é um tentando cornetear o outro de uma maneira educada, mas é necessário e tem que fazer isso. Eu estou contente com certeza,
Claro que temos muitos colorados que já estão conosco, como o meu irmão FIFA, o Alexandre Marques, o Zé Sanguiné. O Luiz Henrique não tem entrado ainda conosco, mas ele está com problema de saúde lá na família e até nos explicou em particular. Mas é nossos amigos assíduos aí. O Jorge Antônio, esse sim, é gremista, mas não se manifestou. A Janei, por enquanto está na moita, não disse nada, deve estar traumatizada porque é gremista ferrenho. E com certeza aquele gremista que disse que torceu para o Inter pode acreditar que não é verdade, ele está tentando nos enganar. Mas agora sim, vou lá ao estúdio 1 do nosso programa para responder para o nosso pessoal que já falaram anteriormente. Claro que a nossa resposta está sendo agora. O Zé Sanguiné, que nos deu uma boa noite, acelerado. Primeiro só deu uma boa noite, depois ele já veio dizendo alguma coisa. Com grande vitória do maior do Sul. Se refere ao Inter, porque realmente é colorado como nós somos, né? E ele diz assim, já curti e acionei o sininho. E eu botei até de uma maneira meio errada ali, que devem seguir o Sanguiné, mas ninguém se manifestou. Mas às vezes tu tem que cometer alguma gafe até na escrita e quando está interagindo para ser notado. Isso aí apareceu quando até tiramos por exemplo uma vez que o presidente Bolsonaro inaugurou uma ponte e ele e o ministro Tarcísio na época passaram por essa ponte de moto, ambos sem capacete. Aí ele disse, pô, mas estão errados. Ele disse, não, se nós viemos de uma maneira regulamentar, com capacete, tudo colocado, a nossa inauguração não vai sair nas mídias sociais e nem na imprensa, mas nós colocamos indo dessa forma, embora que transgredindo a lei de trânsito, assim que ele foi multado agora por várias infrações, aí a mídia, a oposição ou a mídia marrom vai nos criticar e vai aparecer a inauguração. Esta é uma lógica que às vezes tu tem que cometer algum erro, alguma gafe para que seja notado. Se tu vai tudo na perfeição, tipo tudo escrito direitinho, ninguém nota. Mas se tu cometer um erro, as pessoas para criticar vêm direto. Ah, tu diz que é perfeito, mas ali tu erra. Isso aí é do ser humano. A crítica é normal e em cima das críticas é que nós nos aperfeiçoamos. E é por isso que eu digo, o nosso programa não é feito só para ter elogio. Ele pode ter crítica bastante, mas só que as pessoas têm que dizer aonde criticam ou acham uma falha no nosso programa, na nossa maneira de conduzir, na nossa maneira de que outras pessoas falam, até criticar algum que se põe de uma maneira incorreta no seu pensamento, que muitas vezes não encaixa no que exige a plataforma do YouTube. Em hipótese alguma, nós não podemos ser bloqueados, porque isso é o nosso hobby, isso aí nós temos já em mente na nossa agenda, toda segunda, quarta e sexta, das 21 às 22 horas, o nosso programa Pauta Livre, e nós não queremos que essa regra seja cortada. Algumas edições, algumas coisas que vocês falam, às vezes na questão de política, muitas vezes a própria plataforma já bloqueia. Mas quando chega a nós e nós vemos que não tem muito fundamento ou muito a ver com a maneira que nós nos portamos, então às vezes nós também fazemos algum corte, é natural, e conseguimos conduzir desta forma. Então é por isso que eu dou uma boa noite também ao nosso capitão Henrique, nosso amigo. E agora sim, o que interagiu conosco, o Alberi. Esse falando, o Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande. E ele disse assim, aí que ele botou o mas. Ele disse assim, boa noite, amigo Severo. Parabéns pela grande vitória. Uma pena que o Medellín é um time muito fraco, mas assim mesmo foi uma das melhores partidas que fizeram. Ele está falando isso, mas o Medellín, não esqueçam, está na Libertadores da América. O que o Grêmio não está. Não sei se é o time que é muito fraco ou algum time forte que não consegue se inserir dentro dessa fraqueza. Sempre tem aquela corneteada, mas também nós temos o revide, né?
Mas o meu irmão, Coronel Severo, zona sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, também colorado doente, como todos os seus familiares, como eu sou, que é o meu irmão caçula, e ele diz assim: boa noite, um bom programa e uma baita vitória do Inter. Com certeza, foi uma excelente vitória, um excelente primeiro tempo, e o segundo tempo também jogou bem, mas administrou de uma maneira tal. Até me deu uma fungadinha aqui, eu peço desculpa de ter aí, porque a minha gripe ainda persiste. Houve uma melhora radical, mas aí até porque eu tenho que estar aqui no programa, 1 hora de programa, não me preparei psicologicamente para combater essa gripe. Não posso aumentar o volume de voz, com certeza, porque a minha garganta ainda está me prejudicando e não deixa que eu aumente muito o meu timbre. O Alexandre Marques, esse sim, expert na área de esporte, co-irmão de divulgação Expresso da Várzea, e ele diz assim: boa noite, Severo, excelente vitória do Inter, principalmente no primeiro tempo. Agora é esperar o sorteio na quarta. E o Betão, ele diz assim, lá de Marisul, zona litoral norte do nosso Rio Grande, assim: boa noite, amigos, só vendo os secadores, não conserto. Fica a dica, não esqueçam que vendo camisas, ele diz das camisas adversárias. Pode algum não entender. Vim aqui no Estúdio 2, que o Betão deu essa corneteada nos gremistas, também para dar aquela informação de que vocês, a qualquer momento, nós sempre precisamos da saúde bucal. E essa que eu indico, que é o Centro Odontológico Canoas, e é com ele aí que nós vamos indicar aos senhores. Vejam as nossas informações. Alô, amigos, agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Retornamos aqui ao Estúdio 2. No momento em que chegou para falar conosco ali também o nosso amigo Fernando Machado, lá da SSTBM, nos dando uma boa noite e dizendo: Dale Inter,
como vocês sabem, ele é colorado também, coloradaço como nós. Eu estou aguardando, não estou vendo muito gremista aí na parada aí, mas estamos abertos a todos. Não é possível, não. O pessoal tem que vir aí falar conosco aí, gremistas, colorados, seja qual for, interajam conosco. É o caso do nosso amigo Betão, lá agora vim no Estúdio 1 para interagir com ele, assim, ó, tem muito colorado reclamando das atuações da equipe. Porém, neste momento, mais valem as vitórias. Há quantos jogos estamos invictos, pegando confiança? Realmente, depois do Grenal, um estudo já disse que o Inter não perdeu mais partidas. Teve tão somente 2 empates e as outras foram todas vitórias. É uma boa campanha que está fazendo. Embora que hoje o Mano Menezes tivesse todo o seu plantel à disposição, inclusive o Arangues, que eu acredito que ainda não esteja em condições plenas, e a necessidade ainda não existe de colocá-lo. Eu acho que tem que colocar em situações plenas. Foi o caso do Depena, que hoje entrou e simplesmente participou no campo de jogo, mas não fez nada. É isso que eu digo, é um homem que ainda vem de lesão, não está em condições plenas e não tem que ter, tem que ser afoito. Foi igual o Mano o tempo todo, ficava desesperado à beira do campo, para quem olhou o jogo, que a maioria dos colorados olharam, e a gente tem condições de tecer comentários. O Mano pedia a todo momento que não tinha aquela necessidade de atacar. Já basta dizer que o 3-0 já era um excelente resultado, o 3-1 também, embora que se torne um pouco perigoso, mas ainda na atual circunstância, um bom resultado, e ele pedia para que tocassem a bola. Não tinha necessidade de entregar a bola para o adversário. Isso aí é como num ping-pong, a pessoa entregar a bola para o adversário, é ele quem vai atacar. No tênis também é dessa forma. Então tem que tentar sempre manter-se com a bola quando o resultado já é a seu favor e já é satisfatório. Isso aí o Mano fez e quase que enlouqueceu o tempo todo para quem viu. E o Betão disse assim, ó, nesse momento os gremistas somem. Não, mas nós temos 2 gremistas aí conosco. Claro que sumiu a Jane Lima. Aí está aí o esposo dela, o representante, que é o Henrique da Silva e Silva. Também o Alberino Nascimento Cardoso. O Jorge Antônio, sim, esse sumiu. O Laurino Nispit também não apareceu aí. Realmente, mas eu não vejo porquê. Os colorados estão eufóricos, é uma boa vitória. Claro que é uma alegria imensa, mas não tem motivo por que se retrair. Porque a razão de ser corneteado, isso aí está dentro do esquema. Não tem graça se tu não tiver a quem cornetear. O Alberi leva na esportiva, embora que ele seja gremista ferrenho, mas ele brinca, bota as condicionais dele, mas assim é que é. É dessa forma, é tristeza de uns, alegria de outros. Mas o Grêmio está no Brasileirão aí, está numa situação muito boa, na vice-liderança do Brasileirão. Então, eu acho que o pessoal deveria interagir conosco. E é muito legal, porque amigos se conversam na alegria e na tristeza. Então, alegria de uns, tristeza de outros, mas assim a gente se complementa. Ou locopleta, como alguns dizem, né? E assim é desse jeito, assim é o nosso programa. É uma conversa entre amigos. Vou lá no Estúdio 2. Quando vocês vierem interagir conosco, nós estamos à disposição. E falando de Colorado, hoje um Colorado ilustre, que muitas alegrias deu a esse time. É o Perdigão, ex-Inter. Ele está de aniversário hoje, 46 anos de idade. Aniversaria no dia de hoje. Também no dia de hoje está de aniversário um desportista. Muito tempo atuou na Liga Canoense, agora está de massagista de uma equipe também, um desportista de Canoas, que é o Jorge Rolim. Também está de aniversário hoje, que além de cumprimentá-lo aqui, nós também cumprimentamos aonde nós fazemos em arte, ali as nossas edições, ali no Facebook, na página dos Coroas de Canoas, da qual nós somos uns dos administradores.
onde nós também colocamos em arte na nossa página do Facebook, nós temos lá também Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Você de vez em quando pode dar uma cutucada. Agora, qualquer comentário, likes ou qualquer coisa, aí tem que ser aqui na plataforma do YouTube. Esse nosso público não é muito adepto da internet, mas nós temos que nos adaptar. E nós temos muita coisa boa na internet, temos muita coisa ruim, inclusive uma recomendação nós temos aqui. Tem um aplicativo Discord, que ele quebra as próprias regras e permite conteúdos violentos. Inclusive, existe estupro virtuais através desse aplicativo, o Discord. Então eu recomendo que os pais que têm conhecimento que os filhos que estão nesse aplicativo tomem muito cuidado, porque ele é um aplicativo perigoso e abre todas as barreiras da internet. É muito perigoso. A internet não pode ser uma terra sem lei em momento algum. Por exemplo, quanto ao julgamento do presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu já ontem, a segunda etapa, e o ministro, o relator, Benedito Gonçalves, pede a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas a ação foi feita ou acionada pelo PDT. E a internet, ela não perdoa, ela está ali registrada. Você disse uma vez, e se mudar suas convicções, vai aceitar as críticas. Porque o ministro agora da Previdência, ele é licenciado do PDT, quem está acionando o presidente Bolsonaro, que é o partido, o Carlos Lupe, e ele criticava o Tribunal Superior Eleitoral defendendo o voto impresso. Isto está lá na internet, e a internet não perdoa. Eu vou dar uma ida agora que entrou um amigo que há muito tempo não interagia conosco. É o Richard. Ele, eu não sei se é gremista ou colorado, nos dando uma boa noite. Sabe alguma coisa, Richard? O teu casal dos pais, eu sei que são gremistas ferrenhos, que é a Janei e o Henrique. Mas tu, há um tempo que estava lesionado, aí depois daquele acidente de moto, mas nós esperamos que estejas restabelecido. A tua saúde realmente é algo que nós clamamos e realmente torcemos por ti em toda a continuidade, que principalmente a Janei nos mantinha sempre informado do andamento da tua lesão. Mas nós esperamos que isso esteja bem melhor. E ele respondeu para nós: gremista sempre é toda a família. É diferente, por exemplo, que daí na família do meu irmão lá, do Coronel Severo, todos são colorados. Isso é quase que uma influência desde nascença. Mas tudo bem, cada um tem o seu time de coração. E é como eu digo, tem dia de tristeza. Hoje, a alegria maior dos colorados, mas o gremista não deixa de estar contente porque está na vice-liderança do brasileiro. Então, gremistas e colorados, embora que o Colorado com uma alegria mais recente, que essa vitória acontecida pouco antes de nós começarmos o nosso programa, todos contentes, e assim que nós gostaríamos, que todos os nossos amigos estivessem sempre contentes, eufóricos, com o prazer de viver, com saúde, alegria e disposição. Esse é o intuito principal do nosso programa. E o Betão disse assim: o Richard é o do Paineira? Não, aquele lá ele é do Paineira, eu sei que tu lembra, e também lá do Oriente, que era o técnico ali da Liga Canoense. Não, ele mora em Porto Alegre, Zona Norte, e é filho do casal Henrique Silva e Silva e da Janei. Eu sei, tu corrigiu aí, Betão, que seria do Paineira. É o Richard, aquele mesmo que quando nós jogávamos junto, que ele era treinador. Não é ele, não. Ele não se manifesta aqui na nossa página. Normalmente ele não atua no YouTube, pelo que nós saibamos. Lá no Facebook ele é muito atuante. O Richard que tu fala. Esse rapaz não, é um rapaz jovem, embora seja um pai de família, mas ele é gremista. E é nosso conhecido também, além daqui
pela internet, é nosso conhecido pessoal, nós conhecemos. O rapaz é muito caráter e de uma família, e oriundo de uma família que é daquelas excepcionais que a gente conhece há longo tempo, e principalmente dos nossos amigos, principalmente o seu pai, que é o Henrique da Silva e Silva, que hoje é capitão da Brigada Militar, já aposentado, já prestou todo o seu serviço ao serviço público, mas da minha turma, curso de formação de sargento combatente, lá de Santa Maria da Boca do Monte, em 1972. Então as suas raízes são do nosso conhecimento. É isso aí, Betão. Qualquer coisa, interage conosco. Eu vou lá no Estúdio 2, mas fico sempre atento no Estúdio 1. Assim é o nosso programa. E nós conseguimos conduzi-lo. Até dei uma tossida que se manifestar a minha gripe, mas eu consegui contornar. Coloquei ali a propaganda do Centro Odontológico Canoas, voltei ao normal e aqui estamos nós, contentes como sempre. Gremistas e colorados, todos estamos contentes, e assim que nós queremos a alegria dos nossos amigos, é a nossa alegria. E Deus sempre nos apoiando. Esse é o legal da coisa. Vou lá no Estúdio 2. Então agora sim. Agora vamos ver alguma coisa da nossa sinopse. Mas vocês interajam. 21 horas e 48 minutos, quase ao término do programa. Vocês têm que se manifestar. Por exemplo, que o presidente Lula, além de conceder uma medalha a Alberto Fernandes, para quem não conhece, é o presidente da Argentina, aquele país que está em crise, 100 e poucos % a inflação ao ano. E o presidente Lula ainda volta a defender a moeda única e promete socorrer a Argentina através do BNDES. Como você sabe, o BNDES tem uma participação do nosso dinheiro. Então é o nosso banco. Mas a promessa é do presidente Lula socorrer a Argentina. Quer dizer, agora o Brasil, além dos vários problemas que tem, se atém a tentar resolver o problema de outros países. Mas nós não estamos ainda nessa situação e nem nesse índice de liderança na América Latina, embora que o governo tenha essa intenção, mas estamos longe disso. Também na segunda-feira, lá no dia 19, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, ela andou de carona de moto na favela da Maré, de onde ela é oriunda, que ela se criou lá. E ainda estava uma mulher pilotando a moto e ambas sem capacete. E além de que a internet não perdoa, pela placa da moto foi visto que o licenciamento ela é em 2021. Quer dizer, além de tudo isso, num veículo que não está regular perante o trânsito, na favela da Maré, e ela questionada, ela disse que era uma regra da favela. Então é o cúmulo que uma ministra se renda às regras da favela e não às regras de trânsito do país que ela é ministra, que é do Brasil. É o caso do ministro sem uma grande segurança, que esteve lá nos complexos do Alemão, lá o ministro da Justiça. É estranho que a gente veja essas autoridades do atual governo ter toda essa liberdade em lugar onde é cercado por criminosos e traficantes. É algo estranho, no mínimo estranho, mas nós não nos atrevemos a comentar. Também nosso país está em crise, mas a diária do hotel do Lula lá em Paris, do presidente Lula e da sua esposa Janja, 2 diárias saíram tão somente 728 mil. Parece pouco, né? Para a presidência é pouco, um hotel de luxo. Quando que o presidente Jair Bolsonaro normalmente se hospedava em locais militares, aonde tinha, ou senão na embaixada, onde tem um reservado para uma suíte presidencial, onde o país tem essa embaixada. Também no Brasil, o censo demográfico de 2022 diz que a população brasileira tem o menor crescimento da história. E nós temos agora, atualmente, 203 milhões de habitantes.
Enquanto isso, o Rio Grande do Sul aumenta a sua população em 10 milhões e 800 mil habitantes. Então, o Rio Grande do Sul está de uma maneira inversa do que é a população no Brasil todo. O governo também vai lançar medidas para cortar juros no cartão de crédito em meio à inadimplência recorde que está acontecendo. É fazer com que o pessoal não deixe de ser tão devedor como é o caso. Mas também tem gente que você sabe, gente que deve, e pessoas às vezes que não têm muitas posses, mas diz que não deixa de comer o seu churrasquinho no final de semana. Claro que o lazer é bom, mas nós temos que pensar que quando a pessoa tem uma palavra, uma obrigação de fazer um crediário ou que deve alguma coisa, também tem que tentar se preocupar em sanar essa dívida. O que muita gente, você sabe que muita gente não age dessa forma. É que nós temos uma maneira diferente de ver de outras pessoas, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, também o Luiz Alberto Barroso, ele diz que é indispensável regular conteúdos ilícitos na internet. Eu já havia comentado no preâmbulo que isso é um comentário que, ao meu ver, não cabe a um juiz e muito menos um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas estar na mídia é bom, até para dizer a sua opinião, que ora dorme ou qualquer coisa. Tem gente que faz tudo para estar na mídia. Não é só no youtuber e nem só influencer, viu? Ministro também é dessa forma. A ex-advogada da Dilma Rousseff, a mineira Edilene Lobo, ela foi nomeada ontem, no dia 27, como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi indicada e escolhida pelo presidente Lula. Parece que está tudo sob controle. Se, na falta do presidente, que é o ministro Alexandre de Moraes, nós temos essa ministra substituta, que é a mineira Edilene Lobo. Está tudo, cada coisa no seu lugar. Lá em Portugal, se vocês não sabiam, agora vão saber, 30% dos estrangeiros que moram lá são brasileiros. E como vocês devem saber, o primeiro lugar onde os brasileiros têm a maior quantidade de imigrantes é os Estados Unidos. E Portugal é o segundo. E olhem só a quantidade, 30% de todos os estrangeiros que moram em Portugal, desses 30% são brasileiros. O IP Saúde, agora um acordo com o CIMERS, com o CREMERS e com o AMRIG, tudo entidades médicas do Rio Grande do Sul, integram uma equipe que negociará o reajuste dos médicos credenciados pelo IP. Com certeza, eles vão ter um reajuste, que devem ter, né? E, com certeza, também as taxas pagas pelos beneficiários ou as pessoas que integram o IP Saúde vão pagar também. Sobrou, mais uma vez, para os funcionários públicos estaduais, que a grande maioria ela é sócia do IP Saúde. Então, aguardem que mais aumentos virão aí. Também, que começa amanhã, em Tramandaí, a tradicional Feira do Peixe, que vai do 29 de junho, amanhã, São Pedro, até 23 de julho. Também, em Porto Alegre, foi aprovado um projeto que determina o cercamento dos playgrounds em praças e parques. O relator do Tribunal Superior Eleitoral pede a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. Isso aí aconteceu ontem. Não houve pedido de vistas e o julgamento reinicia nesta quinta-feira, dia 29. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com 128 anos de existência, tem em sua história, pela primeira vez, um bombeiro militar, soldado trans. Ele entrou nas fileiras como Bruna
e agora é tratado pelo sexo masculino. Ele tem 24 anos e agora é Theo Évia Caravaca. A mudança ocorreu há 6 meses. Em 5 anos no Brasil nós tivemos 100% de mudança de sexo. São os novos tempos. Vejam só, ele entrou como uma mulher e agora é um homem. Juridicamente e formalmente, toda a sua documentação, ele é o primeiro trans soldado bombeiro da Brigada Militar. Também o Ministério, para quase ao término do programa, de uma grande operação que nós temos que comentar, porque essa aí é de grande valia. O Ministério Público e a Polícia Federal, a Polícia Civil, deflagraram na manhã desta quarta-feira, 28, a segunda fase da Operação Opulência, para desarticular uma facção. Prestem atenção que isso aí influi em muitas áreas e muitas regiões do nosso Brasil, não só do Rio Grande. Essa facção com crime de extorsão, formação de cartel, a ocultação de bens, agiotagem no litoral sul do Rio Grande do Sul, além de traficar drogas. O grupo domina, prestem bem atenção, o comércio de botijões de gás nas cidades, intimidando pequenos comerciantes a comprarem produto da facção. O preço é tabelado por eles, sob pena de, se não cumprirem, veículos serão depredados e também os funcionários correrão risco de vida. Isto aí nas cidades onde essa operação atuou e aonde acontecem esses fatos. Em Rio Grande, Alvorada, Charqueadas, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Criciúma, lá em Santa Catarina, e no Rio de Janeiro. Participaram nesta primeira operação, que seria uma continuidade, uma segunda, que seria a continuidade dessa Operação Opulência, 370 agentes. Cumpriram 3 mandados de prisões e 2 deles contra policiais militares da Brigada Militar suspeitos de envolvimento. Mas com isso, estamos terminando o nosso programa Pauta Livre com muita euforia dos colorados, entre eles estou eu, diante da sua vitória. Mas só temos que agradecer a vocês nessa noite muito agradável. A participação não foi tão grande de quantidade de pessoas, mas não esqueçam que o nosso programa Pauta Livre fica inserido na plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, e vocês podem a qualquer momento assistir novamente o programa, se não assistiram num primeiro momento, dar o seu like de positivo ou um dislike se não gostarem, mas tecer comentários, o que é muito importante. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus, o Pauta Livre que se despede, e quando voltarmos novamente, será lá no último dia do mês, sexta-feira, é o nosso encontro 21 horas. Até lá, uma boa noite e fiquem com Deus.